Gente, continuando a nossa aula, nós falávamos no vídeo anterior sobre a ideia da hidrosfera, não é? Só lembrando a vocês que hidros significa água e esfera com S significa esfera com E. E nesse processo de estudo geológico do nosso planeta, nós vamos ver o seguinte, que existiram eras distintas ao longo do processo geográfico e histórico do planeta Terra. Como, por exemplo, a era Mesozoica. Quando eu falar para vocês de era Mesozoica, é aquela era que vai se referir à ideia do aparecimento dos dinossauros, por exemplo. Além da era Mesozoica, que é esta era de aparecimento dos dinossauros, a gente também pode trabalhar a era Cenozoica. Na era Cenozoica, é o surgimento dos primeiros Homo sapiens, tá? O surgimento do primeiro homem. Então, o Homo sapiens que vai surgir, tá? Então, nós chamamos de era Cenozoica. São duas eras muito importantes ao longo do nosso processo histórico e geográfico, que vai ser garantido. De que forma nós podemos garantir esses estudos? Através do chamado carbono 14. E o carbono 14 é importante para o estudo do passado geológico da Terra, é ele que vai favorecer esse estudo. Ele vai verificar a datação de vestígios de animais, vegetais e minerais que permitem reconstruir, tá, o passado geológico. Ou seja, isso é feito através de carbono 14. E o carbono 14 ele vai garantir o descobrimento dos fenômenos ocorridos nessas eras, não é? Nas eras chamadas a era Mesozoica, a era Cenozoica. Então, vai ter a garantia desses estudos através do carbono 14, porque o carbono 14 vai garantir a datação dos vestígios, sejam eles vestígios animais, vegetais ou minerais, tá ok? Gente, nesses estudos das eras do nosso planeta, vamos também observar o seguinte, o surgimento da chamada deriva continental. Então, acredita-se nessa teoria, porque comparando os materiais, não é, muitas informações de alguns livros, por exemplo, vocês colocarem aí o livro de vocês na página 122, ele vai ter uma imagem de um planisfério físico, e nessa imagem vocês vão poder observar direitinho o planeta Terra, não é, o globo, uma imagem do globo, do planeta, destacando os oceanos, né, e as placas. E vocês podem observar que a parte leste da América do Sul, ela vai se encaixar perfeitamente com a parte oeste, com o litoral africano, que é a parte oeste do continente africano. Então se encaixa, por isso que há uma ideia de um surgimento, acredita-se da chamada deriva continental, e que durante muito tempo foi defendida, aonde alguns geógrafos falavam da chamada Pangeia. Há cerca de 200 milhões de anos, acredita-se que os continentes formavam um único continente, era o grande continente, era uma massa, era uma única massa sólida, denominada Pangeia, tá? E esta época foi a chamada a Era Mesozoica, na Era Mesozoica. Pois bem, isso aproximadamente 200 milhões de anos, tá? Atrás. Hoje a formação é outra. Hoje nós podemos pegar uma formação dos vários continentes. Hoje nós temos o continente americano, lembrando que o continente americano ele está dividido em três partes, embora seja um único continente. A América do Norte, a América Central e a América do Sul não são três continentes diferentes, mas é um único continente. Que continente? Continente americano. Então, a América do Norte, a América Central e a América do Sul formam o continente americano. Temos também o continente asiático, que é o segundo continente, o africano, o terceiro continente. Temos a Antártida, que hoje é considerado um continente. Temos a Europa e a Oceania. Então, formando assim os continentes da forma atual. Pois bem, existe também uma teoria chamada teoria tectônica das placas. Nessa teoria diz que as placas elas movimentam-se pelo deslocamento do magma, que por sua elevada temperatura está em constante agitação. E quando as placas, por conta disso, as placas elas podem se afastar. E quando elas podem se afastar, elas podem acabar
se afastando ou se chocando, já que essas placas estão em movimento. Então, elas podem chocar uma com as outras. Quando essas placas elas vêm a se chocar, são chamados fenômenos geológicos, e através do choque das placas tectônicas, vai haver o que nós chamamos de terremotos. São os terremotos. Tem os casos dos terremotos, dos vulcanismos, tem os casos também dos maremotos. Ah, professor, então se for fenômeno das placas na Terra, então se as placas se chocaram, nós vamos dar o nome de terremotos. Aí você pergunta, sim, professor, mas se for no mar? Maremotos, tá, gente? Então, o encontro dessas placas, quando elas se encontram, quando elas se chocam umas com as outras, vai causar o chamado terremoto, tá ok, pessoal? Gente, por hoje é só, tá bom? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, nas páginas 126 e 127. São apenas 2 páginas. A explicação da aula de hoje, mais as páginas anteriores, ajudam vocês a responderem tranquilamente. Então, não há nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas, mesmo assim, se houver alguma dúvida, venham no meu privado, que eu posso tirar as dúvidas de vocês, qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá bom? Então, façam essas 2 páginas, não tem muita coisa, e vocês mandem para mim para poder observar realmente quem fez ou não. Gente, eu quero avisar vocês que eu estou fazendo a correção de vocês, eu estou anotando as atividades de vocês, tá? Então, eu tenho anotado quem tem feito, quem não tem feito, e eu vou estar atribuindo como nota de participação para vocês. Então, não deixem de fazer, tá certo? Não deixem de fazer essa atividade, tá bom, gente? No mais, fique com Deus e até a nossa próxima aula.